Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui estamos para começar uma série de aulas que eu tenho que ministrar, colocar no YouTube sobre algum assunto que fosse da minha escolha. Portanto, atendendo aos requisitos do estágio supervisionados, diferentes contextos, eu estou aqui para vocês para apresentar uma série de cursos que vai falar justamente sobre a literatura brasileira. Mas antes de começar sobre a literatura brasileira, é claro, nós vamos falar, contar um pouquinho da história da literatura de uma forma geral. E assim eu vou cumprir essa primeira parte do estágio supervisionado. Então espero que vocês gostem. Será um curso muito proveitoso para vocês. Essa será uma aula que servirá para o meu curso de letras dentro da Uninter, né? Eu faço o curso de letra dentro da Uninter e foi proposto para mim que eu fizesse justamente essas aulas para que eu cumprisse o estágio supervisionado. Então espero que vocês gostem, espero que vocês estejam atentos às minhas aulas. Será muito legal, será muito divertido e você vai aprender um pouco mais sobre a literatura e sobretudo sobre a literatura brasileira. Estamos aí para ajudar vocês a compreender mais sobre a literatura brasileira. Estejam atentos, se vocês gostaram, vocês podem sinalizar para mim e vamos nos ajudar nesse sentido, né? Trocar essas experiências. Você me disse se gostou ou não e eu vou cada vez mais passando para vocês questões relacionadas ao curso de letras, à língua portuguesa, essa língua que a gente gosta tanto, e trazer para vocês também mais uma oportunidade para que você possa ter um conhecimento para se preparar para concurso, se preparar para Enem e para a vida também, né? Para as questões da vida. Então, fiquem atentos, vou tentar passar da melhor forma para vocês esses conteúdos sim, que é de suma importância para todos nós brasileiros. Então a gente vai pegar lá do comecinho, palavra, o que é literatura. A gente vai entender a partir desse momento o que é literatura, como essa literatura veio se desenvolvendo através do tempo, como essa literatura chegou até o Brasil e como então, depois que chegou até o Brasil, como se formou, né? Nós vamos ver o estilo barroco, o arcadismo, nós vamos ver o romantismo, né? O realismo, o parnasianismo, nós vamos falar várias coisas também sobre a Semana da Arte Moderna, a literatura do jeito que ela está hoje, contemporânea ao nosso tempo, para que a gente possa então compreender um pouco mais. A gente sabe que a literatura ela é bastante ampla, bastante extensa. Em 6 vídeos de 1 hora, com certeza eu não vou poder falar tudo, mas dentro daquilo que eu puder falar para vocês, eu vou tentar com a maior clareza possível, com a maior dinâmica possível, passar para vocês tudo que está relacionado a essa literatura de uma forma didática, de uma forma que vocês possam entender e que vocês possam aplicar nos seus dias, aplicar nos seus estudos e para a sua vida da melhor forma possível, tá? Então conto com vocês, fica aí conosco, agradecendo já de antemão a presença de vocês, a atenção de vocês para com esse curso e é só o início. Aqui eu sei que é só o início de uma trajetória muito longa que eu terei na minha vida como um professor de língua portuguesa, como um professor de literatura possivelmente. Então estou no início e nós iremos desenvolver a partir desse início, quem sabe, uma didática que clareie um pouco mais, que seja mais acessível a vocês. Então espero que vocês gostem, que vocês fiquem atentos, porque não somente esses vídeos serão postados. Quando terminar esse estágio, quando esse estágio for terminado, eu vou sempre estar utilizando esses canais, o canal, né? Eu vou estar sempre utilizando a internet para poder passar para vocês conhecimento, porque o conhecimento é tudo. Todas as outras coisas nessa vida passam, mas o conhecimento ele fica. Então esse conhecimento que eu tenho para passar para vocês, que eu aprendi até hoje, espero que vocês gostem. Então agradeço a presença dos professores, agradeço a presença de vocês que eu
convidei para estar nesse curso que a gente vai ministrar a partir de agora. E eu gostaria até também de pedir algo para vocês, de perguntar a vocês, e se for possível vocês me responderem, qual das escolas literárias que eu vou falar que você vai mais gostar. Então, a partir do momento, quando eu terminar todas as escolas literárias, então eu gostaria de ter esse feedback de vocês, de qual a escola literária que mais agradou vocês, que mais vocês se identificaram e que vocês também mais gostariam de aprender, porque daí então eu posso preparar um outro material também para que vocês possam enriquecer o conhecimento de vocês. Mas por hora, para essas atividades que eu irei fazer, então fica aí esses momentos que eu estou fazendo prévios para que vocês possam enriquecer mais o conhecimento de vocês. Então, fica conosco, solta a vinheta, a produção, e vamos começar mais uma vez esse curso de literatura. Bem, a literatura brasileira é uma literatura muito rica. A literatura brasileira, a gente não poderia inserir logo de imediato, sem que antes nós pudéssemos falar da literatura de uma forma geral, tá? Então, por isso que esse curso ele vai passar também pela literatura, sobretudo na Europa, porque lá na Europa a literatura começou a acontecer antes que aqui no Brasil. Então, antes de começar no Brasil, temos a literatura europeia, que se instalou na Europa, e quando veio aqui para o Brasil, nós vamos perceber que a literatura brasileira ela caminha rente com a literatura lá da Europa. Então, especialmente vinda de Portugal, porque vários autores brasileiros, vários poetas brasileiros foram estudar na Europa, e da Europa trouxeram toda a riqueza de lá, mas também aproveitaram para produzir aqui no Brasil uma literatura genuinamente brasileira. E é isso que nós vamos trafegar, entendendo a literatura europeia, entendendo como também ela acontece no Brasil e desenvolvendo um ótimo trabalho, estabelecendo diferenças entre elas. Não só estabelecendo diferenças, mas estabelecendo também a questão da importância para cada região. Lá na Europa, muito importante a literatura. Para aqui para o Brasil, também muito importante para a literatura. Há aquelas pessoas que não dão muita importância para a literatura, mas a literatura ela faz parte, ela anda de mão dadas com a história. E a história faz parte da literatura. Então, é uma engrenagem que acontece entre a literatura e a história. Porque automaticamente, quando você fala de literatura, você começa a contar a história, seja da Europa, seja da Ásia, seja em qualquer tempo no mundo, em qualquer lugar no mundo, em qualquer tempo que a literatura tenha acontecido, aconteceu também a história. Então, essa questão de a gente trazer a importância da literatura brasileira implica e está intrinsecamente ligado a quem nós somos hoje, a formação da sociedade brasileira. Por que nós brasileiros estamos com essa realidade hoje? A literatura explica muito. Por que a poesia em nosso país é nesse momento dessa forma? Também explica muito sobre isso. A literatura ela vem traçando na linha do tempo a sua importância para que eu e você possamos enriquecer e entender um pouco mais as raízes da cultura brasileira, quer seja na música, quer seja na arte, quer seja na pintura, na arquitetura. Tudo que envolve a literatura é importante para que eu e você possamos enriquecer o nosso conhecimento e assim nós podermos aplicar não somente na nossa vida diária, como no meio social, conversa entre amigos, mas também para a gente poder fazer uma prova do Enem, fazer uma prova de vestibular, uma prova de concurso. A literatura ela pode trazer para a gente, e traz para a gente de fato essa riqueza. Basta que nós estejamos bastante atentos a essa importância e aplicarmos em nossa vida. Então, a literatura começa trazendo para nós
uma riqueza de conhecimento que nós podemos utilizar não somente aqui no nosso país, mas quando o estrangeiro vier de fora, nós possamos ter a certeza de que, assim como a literatura foi importante na Europa, também é importante aqui no Brasil, e nós conhecemos a nossa cultura e possamos explicar para quem não conhece sobre literatura brasileira. Então fica conosco, um forte abraço, vamos começar então aí, a gente já vai entrar nesses momentos especiais e aproveitem porque vem muita coisa boa por aí e acredito que vocês vão aprender muito, assim como eu estou aprendendo com a literatura. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar a falar sobre literatura. Para falar sobre literatura, a gente precisa pensar primeiro no significado dessa palavra. E essa palavra, ela tem origem lá no latim, que significa litera, literae, ou letra escrita. Alguns historiadores dizem que ela tem as suas primeiras intenções, as suas primeiras expressões lá no período 40 mil anos antes de Cristo. Nós não vamos ficar nos prendendo a essas datas, né? Mas os primórdios da humanidade, lá já nos primórdios da humanidade, os homens, eles escreviam nas cavernas as escritas rupestres, os desenhos rupestres que eles faziam para demonstrar o seu sentimento, demonstrar o seu pensamento, para expressar o que ele estava sentindo, o seu dia a dia, o que ele vivia diante do que ele via no mundo naquela época. Então ele desenhava lá os animais que ele via na floresta, ele desenhava o sol, que também ele contemplava o sol, e eles passavam através daqueles desenhos nas paredes, a exemplificar, a mostrar o que eles estavam pensando, o que eles estavam sentindo e como eles viam o mundo, tá? Mas essa literatura, a literatura só veio ter a sua formalização mesmo 4.000 anos antes de Cristo, lá por volta de 4.000 anos antes de Cristo, com os sumérios, com as escritas cuneiforme, lá na Mesopotâmia. Então, o ser humano ele começou a formalizar a sua escrita, essa escrita. Mas não ficou somente na formalização. Nós aí, então, precisamos partir para a consolidação dessa literatura, da palavra literatura. E essa formalização, aí sim, ela só vem por volta de 380 anos antes de Cristo, quando lá na Grécia foi visto uma grande explosão de autores, de artistas que falavam sobre o que eles estavam sentindo, falavam sobre seus sentimentos. Eles, na verdade, também contavam, né, as grandes histórias, as batalhas que eles viviam, o mundo em que eles estavam vivendo, como eles viam esse mundo. Então, eles começaram também a falar sobre o amor, sobre sentimento, e eles ensinavam e eles mostravam para todo mundo aquilo que eles escreviam de forma poética, de formas grandiosas. Então, essa consolidação que veio no 380 anos, nós podemos pensar, antes de Jesus Cristo, teve um personagem que é fundamental para que nós viéssemos a ter consideração nesse momento, que é o Aristóteles. Aristóteles, quando olhou para o mundo e viu aquela explosão, muitos poetas, muitas pessoas escrevendo, desenhando, muitas pessoas se expressando os seus sentimentos, então ele decidiu criar, né, uma literatura. Ele criou gêneros para que pudesse especificar, para que pudesse organizar melhor todos aqueles pensamentos que os poetas sentiam, que os poetas viam. Então, ele dividiu em três gêneros. Dividiu a literatura em três gêneros, que são o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Então, o que é o gênero, o que seria esse gênero épico? O gênero épico significa as grandes batalhas, as grandes vitórias, as conquistas, reino contra reino, povo contra povos. Então, eram longas narrativas dessas guerras que aconteciam
dessas batalhas, né, dessas epopeias que aconteciam. Então, através dos poemas, através dos contos, eles narravam esses grandes acontecimentos. Mas, além do gênero épico, nós temos também o gênero lírico. E para pensar no gênero lírico, nós pensamos no sentimento. Pensar no gênero lírico é pensar também na emotividade, naquilo que o homem está sentindo, nos seus sentimentos, naquilo que está interno no homem. Então, eles eram cantados, os homens cantavam e usavam um instrumento chamado lira. E através da lira, eles iam ali falando sobre seu sentimento, o que eles sentiam do mundo, como eles estavam enxergando o mundo. Então, essa entoação através da lira é que eles passavam a contar para o mundo, através do lirismo, como é que eles estavam vendo a sociedade, como é que eles estavam vendo os seus sentimentos, a sua mulher amada, tudo que eles estavam sentindo de acordo com que eles viviam. Então, nesse momento, nós podemos destacar dois poetas, né, que é o Píndaro e a Safo, que se destacaram nesse momento, que desenvolveram melhor esse gênero lírico. Mas temos também o gênero dramático. E o gênero dramático, ele não era somente para ser escrito. O gênero dramático, ele era também para ser encenado ao ar livre, né? Nos grandes teatros, ao ar aberto. Então, esse gênero dramático, ele deixava para nós, para todos aqueles que assistiam, ele deixava uma mensagem de drama na tragédia ou na comédia. Então, o que era a tragédia? A tragédia era uma expressão de forma superior e a comédia era uma expressão de forma inferior, onde na tragédia nós temos alguns autores como Ésquilo, Sócrates e o Eurípides. E na comédia nós temos Aristófanes e o Menandro. Então, ali sim, Aristóteles começa a formalizar, Aristóteles começa a estruturar, através dos gêneros épico, lírico e dramático, a literatura, mais ou menos lá por 380 anos antes de Cristo. Essas datas, como eu disse a vocês, elas não precisam... vocês podem verificar depois, mas elas não são tão exatas assim, porque a gente vê que é uma construção de pensamento. Então, para a gente pensar em literatura, de fato, o que significa literatura? Então, diante disso que já foi mostrado, diante desses pensamentos que nós já fomos colocado aqui, a gente pode imaginar que a literatura é a arte da expressão do pensamento humano em um determinado período da sua época. É a arte de escrever, é a arte de pensar, é a arte de desenhar. Sim, porque nem toda a literatura ela era escrita. A gente sabe que existe lá as grandes viagens que foram feitas. Dentro dessas grandes viagens que foram feitas, dentro desses grandes escritos, existe uma obra que é a Ilíada, que nós conhecemos muito bem. Então, não vou parar. A Ilíada e a Odisseia, que era contada através do tempo, até que Homero decidiu escrever, né, fazer essa obra da Ilíada e Odisseia. E a gente pode entender então que a literatura, ela não é somente a parte escrita. Literatura também é a parte contada, é a arte representativa dentro de um período histórico. Então, como a gente entender literatura? A gente pode então definir literatura como a expressão do pensamento do homem de acordo com o que ele vive naquela época, com um período histórico. Então o homem, ele estava diante da sua realidade, diante da sua vida, vendo as coisas que estavam acontecendo e através da escrita, através das obras, da obra falada, da palavra falada, né? Através de desenhos, ele podia então expressar a sua literatura. Isso
Só quem poderia fazer, a gente podemos pensar nisso, o homem, porque os animais não poderiam fazer isso. Então, essa é uma característica humana, porque o ser humano é quem pensa. O ser humano é quem especifica, é quem tem a arte de pensar, é quem tem a arte de colocar na escrita aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele, o homem, está passando em determinado período do tempo. Agora a gente precisa pensar que quando muda os tempos, também muda o pensamento do homem. Mudando o pensamento do homem, acaba também mudando o modo do homem pensar. E mudando o modo do homem pensar, também muda a sua forma de escrever. E mudando a sua forma de escrever, claro, muda-se algo que nós vamos chamar de escola literária. Então, o pensamento do homem muda, a forma de escrever muda, muda também a arte literária. E precisamos entender então aí que durante toda a história houve uma evolução na literatura. Então nós podemos pensar assim, 40 mil anos antes, essa data, como eu já disse, nós podemos questionar. 40 mil anos antes de Jesus Cristo, antes de Cristo, vem lá as pinturas rupestres, onde os homens da caverna colocavam nas pedras os desenhos, as figuras ali muito bonitas, as figuras muito interessantes, que para ele representavam muito, representavam a sua história, representava a história sendo contada através desse desenho, através dessa expressão, do que eles sentiam na sua época, do que eles pensavam naquele momento. Depois nós temos 4 mil anos antes de Cristo, a formalização, as primeiras palavras escritas, que foram lá com os sumérios. Mas nós podemos também pensar nesse momento que não somente existia essa formalização com os sumérios há 4 mil anos de Cristo. Não somente os sumérios escreviam, nós temos também com os egípcios o livro dos mortos. O livro dos mortos, nós temos também um personagem muito importante para os cristãos, que é Moisés, que escreveu o Pentateuco, os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, que foram como Moisés. Ele esteve com o egípcio, aprendeu com a cultura lá do Egito, com a ciência egípcia, aprendeu a escrever. Então Moisés também, lá no início, no berço da humanidade, ele também escreveu 5 livros. Ele contou a história do povo de Deus, saindo do Egito, de 400 anos de escravidão do Egito, e começou agora a escrever toda aquela história. E nós poderíamos dizer até que é um gênero épico que Moisés escreveu, porque ele escreveu a sua jornada, a jornada do seu povo, a jornada do povo de Deus, através dessa fuga do Egito, dessa saída do Egito, atravessando o Mar Vermelho, enfrentando o deserto. Então Moisés começou a contar tudo o que estava acontecendo e a expressar, através da escrita, o que ele estava sentindo. Então, já agora, no 380, mais ou menos antes de Cristo, é que veio a consolidação da escrita. Quando Homero escreveu, vendo aquela explosão de tantos autores escrevendo sobre gêneros, escrevendo sobre o gênero épico, né, falando, e aquelas suas falas, aquelas suas histórias, o drama em que as pessoas faziam, né, a forma como eles contavam, que eles demonstravam o seu sentimento, que demonstravam o seu amor por algo, por alguém. Então Aristóteles decidiu dividir em 3 gêneros especiais: o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Mas agora nós precisamos trazer para mais perto de nós, saindo então da consolidação da literatura como arte lá na Grécia, lá no tempo de Aristóteles, quando nós já vimos que ele criou 3 gêneros: o épico, o lírico e o dramático. Chegamos agora à época medieval, à era medieval, que acontece lá em volta do século XII, XIII, XIV, da nossa era já. Então, pensar em literatura nesse momento
no século XII ao século XIV é pensar no trovadorismo. Chegamos então aos grandes trovadores, né, que aconteceu na Idade Média e tem sua origem lá em Portugal. Então, pensar no trovadorismo é pensar em Portugal, né? Tem origem lá em Portugal, acontecendo em Portugal. Estamos nos aproximando cada vez mais do nosso objetivo, que é a literatura no Brasil. Mas na era medieval, o Brasil ainda não havia sido descoberto, então nós não temos uma literatura brasileira para ser contada. Por quê? Porque o Brasil ainda não existia. Estamos agora na época do trovadorismo, quando Portugal ela estava se consolidando. Olá, tudo bem? Estamos de volta para o nosso segundo encontro, falando sobre literatura brasileira. Nós já passamos por alguns momentos aqui, falamos sobre o trovadorismo, falamos sobre o humanismo, falamos sobre o que é a literatura, a história da literatura, o que significa a literatura, como foi que ela foi se desenvolvendo durante todo esse tempo, durante todas essas épocas. Mas agora nós vamos nos preparar para entrar definitivamente na literatura brasileira propriamente dita. A imagem vai mudar um pouco, porque eu não estou gravando do celular, eu estou gravando do notebook. Então, como não vai ser possível gravar do celular agora, eu estou gravando do notebook, mas o conteúdo será importante, a imagem não será muito boa, mas o conteúdo espero que seja agradável a vocês. Estamos aqui de volta nesse momento para que nós possamos continuar em nossos encontros, né? Quando nós saímos do classicismo e nós temos um período em que nós estamos entrando no quintismo, porque como eu disse a vocês no outro episódio, no outro curso, na outra fase do curso, o classicismo, ele meio que também entra pelo quintismo, porque, como eu disse a vocês, as escolas literárias, elas não são estanques. Uma ideia se forma em uma escola literária e ela vai se desenvolvendo, desenvolvendo, e quando a outra vai entrando, essa ainda está em curso. Ela ainda está em curso. Então, a outra escola literária entra ainda carregando as ideias da escola literária anterior. Então, quando o classicismo entra, o humanismo ainda está muito vigente, está muito ligado ao classicismo. E o humanismo e o classicismo ali estão juntos, ok? Agora nós vamos eu quero aproveitar aqui com vocês para poder fazer um apanhado geral, desde o quintismo, né? Desde o quintismo até o modernismo, que vai de 1945 e depois do pós-modernismo, que é os dias em que nós vivemos atual, onde toda a literatura, poesia, poema, todos os estilos literários, eles se misturam, na verdade, né? Eles entram ali em colisão e eles se misturam. E você vê artista trabalhando na poesia, você vê outros no poema, e assim por aí vai. Alguns carregando o estilo barroco, outros arcadismo. Mas o importante agora é nós traçarmos uma linha histórica da literatura brasileira. Bem, a literatura brasileira ela começa com o período do quintismo. E o que é o quintismo? Esse quintismo ele data de 1500 a 1601, ou seja, em 1500 Olá, tudo bem? Pessoal, infelizmente eu fui acometido da virose que está assolando aí no nosso país. Essa virose ela tem atingido muitas pessoas e também me atingiu. E eu vou fazer esse vídeo sentado, daqui para frente eu vou fazer os vídeos sentados, porque eu não estou conseguindo ficar muito tempo em pé. Eu ainda estou me recuperando, ainda estou em fase de recuperação, ainda estou com muitas dores pelo corpo, o globo ocular está com uma certa pressão, estou sentindo dores de cabeça e possivelmente em alguns momentos eu vou precisar parar para me recuperar um pouco, mas
precisamos prosseguir, nós vamos prosseguir. Então nós estávamos falando a princípio sobre o trovadorismo, que é a primeira escola literária, né? A primeira escola literária lá na Idade Média. Nesse trovadorismo, outra coisa que é bom a gente pensar também em questão do trovadorismo é o fato de que tinha como peça principal o rei, e o rei como sendo colocado por Deus. Então, como o rei era colocado por Deus, ele era a autoridade máxima. O pensamento teocêntrico se colocava justamente por conta disso, porque Deus era o centro das atenções. Deus era o máximo. Deus era tudo. Tudo que eles faziam, eles colocavam Deus. Então, isso acontecia debaixo dos olhos da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica era quem mantinha o rei em sua posição, dizendo ao rei: olha, rei, você está aí como rei, mas não se esqueça de quem colocou você aí, foi Deus. E como Deus colocou você aí, então você tem que continuar sob as nossas orientações. Você precisa favorecer a nós que estamos aqui. Isso quem falava era o clero, né, o alto clero e a alta nobreza, o Papa, os bispos, que diziam a ele que se ele quisesse continuar, entre aspas, se ele quisesse continuar sendo rei, ele precisaria atender aos ditames da igreja, aos ditames de Deus. Entenda Deus como sendo as orientações da igreja romana, da igreja católica. E nisso a gente pode perceber que o tempo foi passando e o rei estava muito acomodado nessa situação, porque para ele, rei, continuar ali como rei e ter seus filhos assumindo depois o seu lugar e fazendo o mesmo que ele estava fazendo, era uma garantia para o alto clero e para a alta nobreza de que as coisas continuariam daquela forma. De que forma? Os pobres continuariam sendo pobres porque não havia uma mobilidade social, nem uma mobilidade econômica. Por que não havia? Se você for parar para pensar em uma pirâmide aí, como é que estava estruturada a sociedade daquela época? Na base da pirâmide estava lá os trabalhadores, os soldados, os camponeses, a pessoa da baixa, os vassalos, as pessoas que não tinham condições financeiras de se manter e elas precisavam desse trabalho para se manter. Logo acima da pirâmide, na próxima base da pirâmide, na segunda base da pirâmide, nós vemos ali o baixo clero, a baixa nobreza, que tinha lá os senhores feudais. E esses senhores feudais e esse baixo clero, eles também mantinham uma posição não tão privilegiada como do alto clero, como do rei, mas eles também tinham os seus privilégios. E eles não queriam perder esse privilégio. Um pouco acima dessa pirâmide, na próxima escada dessa pirâmide, na terceira escada da pirâmide, aí sim estava o alto clero e estava a alta nobreza. Nesse alto clero estavam os bispos e o Papa. E ele, justamente o Papa, é quem colocava para o rei que ele estava sendo ali colocado por Deus e que ele tinha que atender os caprichos, né, e os ditames deles, do alto clero e da alta nobreza, que eram os grandões daquela época, né? A grande alta sociedade, aqueles que tinham o maior poder em suas mãos. Então o rei, para continuar sendo rei, ele tinha que atender aos caprichos, atender aos ditames dessa nobreza, desse alto clero, dessa alta nobreza. Então assim foi, não havia uma mobilidade social, estavam todos presos a essa pirâmide. Ninguém que estava em alta passava para baixo, ninguém que estava em baixa, embaixo da pirâmide, passava para o alto da pirâmide. Então foi assim que acontecia uma das principais características do trovadorismo, que é justamente o teocentrismo. E que esse teocentrismo permitia com que a autonobreza
e o alto clero continuasse mandando. Na verdade, o rei, ele mandava entre aspas. Ele precisava, para se manter ali, atender às vontades do alto clero e da alta nobreza. Então, em contrapartida, quando o tempo foi passando, veio uma nova escola literária, que foi uma escola de transição e que nós podemos chamar de humanismo. O humanismo, ele surgiu na Itália, no século, mais ou menos no século XV. O humanismo surgiu na Itália. E agora, já que no trovadorismo o teocentrismo imperava, agora no humanismo, que é uma escola de transição até a gente chegar ao classicismo, o que começava a mudar no pensamento do ser humano? O ser humano parou e pensou. Os homens daquela época, os grandes pensadores daquela época, os autores daquela época, os poetas daquela época, começou a pensar, não, tudo bem, nós temos Deus aí como um máximo, como a personalidade máxima, tudo é em função de Deus, todos os pensamentos são voltados para atender as necessidades dessa ideia, dessa filosofia. Mas nós homens também nós temos feito muitas coisas boas. Né? Nós homens também temos nossos valores. Nós, os homens e mulheres, nós precisamos nos posicionar. Né? Vai que a gente também, que nós possamos seguir modificando isso aí. Será que nós não podemos modificar um pouco isso? Então, do pensamento teocêntrico começou a surgir o pensamento antropocêntrico. Homem e cêntrico, centro. Ou seja, colocando o homem como o centro dos acontecimentos. Então, uma das principais características do humanismo é a valorização do ser humano. O ser humano não se sentia valorizado e a partir de agora, no humanismo, que é uma escola de transição, ele queria ser valorizado. Muito mais valorizado do que ele era anteriormente. Então o homem começou a pensar, surgiu a burguesia, nesse mesmo tempo, surgiu a burguesia, onde o comércio começou a ganhar força, o capital começou a ser um dos maiores motivos para que essa mudança do humanismo começasse a aparecer. Os mercados, a força mercantilista começou a ganhar força. Então agora o homem com sua própria força de trabalho, com sua própria forma de pensar, com a sua valorização, com o seu destaque, o homem ele começa agora a ter um pensamento humanista, colocar o homem no centro dos acontecimentos. E não mais tanto Deus, deixando um pouco de lado os dogmas católico, se afastando do dogma católico e implantando em seu coração, em seu pensamento, a ideia de que ele, como homem, podia sim resolver problemas e que antes tudo era dedicado à Igreja Católica. A Igreja Católica no teocentrismo dominava as ações de tudo. Na era medieval, a Igreja Católica ela dominava tudo e todos os acontecimentos. E isso na figura do rei, que era colocado como figura máxima, sendo colocado por Deus, mas que tinha que atender às necessidades e os anseios da Igreja Católica, do bispo, do Papa e por assim em diante. Então, o rei, ele na verdade não mandava tanto assim no teocentrismo. Ele tinha as suas limitações, ele tinha que atender outros interesses. Né? Isso tem alguma semelhança com os nossos dias? Fica aí o pensamento. Mas vamos lá, porque o humanismo ele entra justamente para ir de encontro com essa ideia do teocentrismo. O homem agora tem seu valor. O homem agora coloca em pauta as suas necessidades, os seus desejos e aquilo que ele pensava como sendo melhor para a sua vida. Então surgiram os debates, né? Os debates sobre e opiniões sobre
como agora eles iriam proceder de agora em diante, porque o homem agora está começando a ter novas ideias. Surgem então alguns movimentos, surgem alguns pensamentos, e inclusive eu gostaria de destacar aqui para vocês, surgem então homens que puderam começar a pensar por si mesmo e começaram a ter essa ideia humanista de que o homem poderia sim tomar algumas decisões em suas vidas. Então eles afastaram os dogmas da igreja e começaram agora a trafegar pela razão humanista. Agora somos nós que vamos pensar, somos nós que vamos... E esse pensamento foi evoluindo cada dia mais no humanismo. O humanismo ele é uma escola literária de transição da Idade Média para a Idade moderna. Né? Então começou a ter muito a valorização do pensamento humano, a valorização e o raciocínio. E o cientificismo começou também a crescer, começou também a se desenvolver. O homem agora começou a tomar rédea da sua própria vida. Eu gostaria de destacar para vocês um personagem muito importante nessa tomada de decisões, que foi o Martinho Lutero. Martinho Lutero, né, que era um monge e que também ele estava sobre essas mesmas orientações. Um dia ele parou sentado nas escadarias da igreja, ele começou a identificar e a questionar a Igreja Católica, a questionar tudo aquilo que ele vivia, se aquilo era necessidade ou não, era necessário ou não, se aquilo era verdadeiro ou não. Então ele começou a descrever as 95 teses da justificação pela fé. Por que eles estavam fazendo aquilo tudo? Por que eles viviam daquela forma? Porque as pessoas não poderiam crescer, não poderiam progredir, porque as pessoas teriam que estar sob os ditames de uma única forma de ver religião. Então, Martinho Lutero, que foi um dos propulsores dessa ideia, foi um dos homens que alavancou a ideia de que o homem precisa tomar suas próprias decisões e observar sob a luz da palavra de Deus o que eles deveriam realmente fazer. Então a valorização e o raciocínio do homem começou a ter uma expansão muito grande e a Igreja Católica começou a perder espaço. Como a Igreja Católica começou a perder espaço, tudo começou a se desenvolver através do humanismo. Aí nós temos alguns autores que nós podemos destacar nessa época do humanismo, nessa escola de transição, o humanismo, que é o Francesco Petrarca, o Thomas More e um personagem muito importante nesse meio, que foi o Gil Vicente. Acontecia muito também nessa época de transição do trovadorismo para o humanismo, as poesias palacianas. Essas poesias palacianas, elas eram entoadas, eram faladas e tocadas pelos trovadores. E os trovadores, eles eram homens que eram compositores, que eram homens do próprio palácio, que cantavam coisas do palácio e o dia a dia do palácio. Então eles distraíam a autonobreza e o alto clero através da sua música, fazendo com que todos ali tivessem um momento de entretenimento. Mas além do trovador, importante, mas não tão importante como o trovador, era o segrel. O segrel, ele era de uma linha um pouco abaixo, mas também eles também eram cantores e que também distraíam a autonobreza e o alto clero. Era tudo feito dentro do palácio. As pessoas que viviam na classe baixa, né, os camponeses, os soldados, os vassalos, eles não tinham acesso a esse tipo de literatura. Eles não tinham acesso ao que eles poderiam ter se a estrutura social fosse outra. Mas a estrutura social não os permitiam, a estrutura social do trovadorismo não permitiam eles ter contato com esse tipo de literatura. Tinha também o jogral
que o jogral era um grupo de pessoas, né, que também faziam parte desse projeto dentro do palácio. Existia também o menestrel, que era de origem popular, as soldadeiras. O que as soldadeiras faziam? Eram moças que elas acompanhavam esses músicos, acompanhavam o trovador e o segrel, e ela fazia uma espécie de back vocal, né? Elas faziam uma espécie de back vocal, enquanto eles cantavam e tocavam, elas faziam lá, já viram uma back vocal dos nossos dias? É mais ou menos aquilo que acontecia naquela época, era o que as soldadeiras faziam. Então, existiam algumas cantigas que eram cantadas, eu não vou entrar agora em muitos detalhes, que era a cantiga de amor, a cantiga de amigo, a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Tudo isso era falado dentro e era entoado, era cantado dentro do palácio. Poesias palacianas. E o trovador era aquele compositor principal que estava lá justamente não somente para fazer poesias cantadas, mas também para contar um pouco da realidade do dia a dia lá do palácio. Tá ok? Lembrando também que um dos personagens principais de tudo isso que nós estamos falando é o Gil Vicente. Gil Vicente, ele era o pai do teatro português. Foi o homem que primeiro trouxe toda a formação do teatro português. E ali o Gil Vicente, nós podemos dizer que foi um dos homens mais importantes dentro da poesia palaciana. Nós temos também um homem que foi muito importante dentro de todas essas histórias do trovadorismo, trazendo do trovadorismo, que foi o Fernão Lopes. O Fernão Lopes, ele contava os costumes das cortes através de seus poemas. Ele foi nomeado o cronista mor do palácio. E assim ele era um homem que dentro da corte tinha toda a liberdade de expor os seus pensamentos e as suas poesias através do que era contado por ele. Então existiam 3 gêneros dentro da poesia palaciana, que era o teatro popular, a poesia palaciana e as crônicas e histórias. Então, o teatro popular, como nós vimos, era um teatro onde que era aberto para as pessoas. A poesia palaciana eram as poesias que eram contadas dentro do palácio, como eu te disse, para o alto clero e para a alta nobreza. E as crônicas históricas, que como muitas coisas não eram escritas naquela época, o palácio, o reino e o rei ficavam sem ter muitas informações dos grandes heróis, dos grandes homens que viveram naquela época. Então, esses cronistas, eles contavam como foi a trajetória desses grandes homens que viviam na Idade Média, que por não ser contada, por não ser escrita naquela época, muitas coisas se perdiam, mas esses cronistas, eles tinham essas informações e passavam essas informações para o palácio, para o rei, para a alta nobreza e o alto clero, através dessas crônicas, dos contos, que são longas narrativas, para informar ao rei, informar ao alto clero e à alta nobreza as histórias desses homens que precisavam ser contadas para que eles pudessem se identificar de como foi que eles chegaram até ali, de como eles tinham chegado àquela posição na era medieval. Então, o Fernão Lopes, ele, como cronista-mor, ele nutria de informações a corte portuguesa. Lembrando também que Fernão Lopes foi o maior representante da poesia no palácio, o maior representante da poesia dentro do palácio no tempo do trovadorismo. Como eu havia dito a vocês, o humanismo
foi uma escola literária de aproximação, não somente de aproximação, mas de preparação para uma outra escola literária que agora já é inserida na Idade Moderna, no tempo moderno, que foi o classicismo. Então o classicismo ele chega sobre essa visão do humanismo, né? De que o homem é o centro das atenções agora, de que o homem poderia resolver determinados problemas que ele precisava. Ele precisava ser valorizado. O raciocínio do homem, o racionalismo, ele precisava ser divulgado e dado a sua determinada importância. E por isso o classicismo ela é uma escola literária de fundamental importância. É uma das melhores escolas, na minha opinião, uma das melhores escolas literárias que nós temos dentro da literatura mundial. Lembrando que nesse período o Brasil estava prestes a ser descoberto, mas o Brasil ainda não havia sido descoberto. No classicismo, o Brasil ainda não havia sido descoberto. Estava ali na beira, mas o classicismo mantinha um contato muito forte com esse humanismo. Vamos lembrar também que as escolas literárias não existe uma data estanque para a passagem de uma escola literária para outra escola literária. Vamos pensar que a escola literária ela surge através do pensamento dos homens. Os homens são livres para pensar. Então, elas vão se formando através dos anos e uma escola literária vai saindo e dando lugar a outra escola literária. Entenderam? Então, não existe tipo assim, em 1520, estou dando uma data assim que veio na cabeça agora. 1520 termina o humanismo e começa o classicismo. Não. É um segmento de pensamentos, um desenvolvimento na história. O humanismo foi desenvolvendo, foi dando lugar ao classicismo, o classicismo foi se desenvolvendo e o humanismo foi ficando para trás. Entenderam aí a ideia? Então a ideia é essa. O humanismo é uma escola de transição que quando ela entregou tudo o que ela tinha para entregar, ela sai de cena e fica em cena agora o classicismo, que é a idade moderna, que é também o período do Renascimento. Quando a gente sai da Idade Média, a gente entra no período do Renascimento. E o que seria esse período do Renascimento? É um período histórico. E o classicismo, ele acontece dentro desse período histórico. Quando surgiu a Idade Moderna, os homens começaram a ter muitas outras demandas. Demandas na política, demanda na arte, demanda na religião, demanda na economia e também demanda na literatura. E o classicismo é justamente essa demanda na literatura dentro do Renascimento. Dentro do Renascimento, o classicismo é a literatura que é uma das demandas que surgiu como necessidade como outras necessidades que o ser humano teve. Então nós vamos ter o classicismo agora como essa necessidade que o homem tinha, essa demanda que o homem tinha no Renascimento, ok? Então, qual era a principal característica do classicismo? A principal característica do classicismo, ou uma das principais características do classicismo, era justamente o antropocentrismo. Muito tempo o homem havia vivido no teocentrismo. E foi muito tempo mesmo, até que se despertasse para o antropocentrismo. Então, o humanismo, como eu disse a vocês, é que fez essa ligação entre a Idade Moderna, entre a Idade Medieval e a Idade Moderna. Ok? Então, quando o humanismo começa a sair de cena, ele deixa esse legado. O humanismo deixa esse legado, que é o legado do antropocentrismo. Agora não é mais Deus soberano na frente de tudo. Entenda a Deus, por favor, como Igreja Católica, como as regras que a Igreja Católica colocava para o ser humano. Ok? Então agora o homem começa a se destacar, começa a ter a sua valorização. A igreja começa a ser
questionada. Mas por que nós temos que fazer dessa forma? Mas por que as coisas têm que ser desse jeito? Porque nós, homens, não podemos raciocinar e através dos nossos valores tomar as nossas próprias decisões. Então, surgiu, como eu disse a vocês anteriormente, essa reforma, a reforma luterana. Quando Martinho Lutero disse não a muitas coisas que a Igreja Católica colocava sobre o ser humano e que ele não achava legal, que ele não achava correto, porque a humanidade ela era pressionada, muito pressionada pelo que ela tinha que fazer para continuar dentro daquele contexto social. E ela não podia se desenvolver porque ela não tinha um raciocínio, ela que tinha que... Portugal, França e Espanha começam então a se estruturar como um país independente, e tudo isso acontece no trovadorismo entre o século XII e o século XIV. E além do teocentrismo, que tinha um rei como uma figura principal, o que é que estava também rolando por lá? Que essa literatura que existia nessa época dentro da corte, ela era uma literatura que tinha como base permanecer ali na torre, né, nas cortes, feita pelos grandes trovadores, por aqueles homens que contavam para divertir o povo da torre, das cortes. Então, o que é que nós tivemos também? As grandes conquistas coloniais, tem a conquista de Ceuta, a construção da Universidade de Coimbra, né? A Ilha de Madeira. Então tudo isso começa a rolar em Portugal. Portugal começa a ganhar força, começa a se consolidar como um país independente, e isso futuramente nós veremos que vai causar o descobrimento do Brasil. Mas falando disso, Portugal ele ainda tem outras coisas a serem conquistadas. Existiu as grandes batalhas, essas produções literárias nas cortes que eram contadas. O povo baixo, né? O povo lá humilde não tinha acesso, porque era contado na torre, na corte. Então Portugal começou a fazer a sua expansão marítima. Então, quando ele começou a fazer a expansão marítima, começou a se aproximar cada dia mais da descoberta do Brasil. Então, mas antes dessa descoberta do Brasil, nós podemos perceber também o renascimento cultural de Portugal. Teve também muitos surtos de epidemia, nós podemos ver ali, muitas pessoas ficaram doentes, e como eles não tinham uma medicina avançada, muitas pessoas morriam. Então isso também estava acontecendo naquela época. E nós temos como exemplo do que acontecia nessas cortes, lá em Portugal, nós tínhamos um trovador chamado Paiô Soares de Traveroy.